Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. A questão que eu vou resolver hoje tem a ver também com a química da célula. Aliás, envolve um pouco de substância orgânica e substância inorgânica. Dá uma olhada nessa questão, tá? Unesp. Em abril de 2017, astrônomos suíços, portugueses e franceses descobriram um planeta semelhante à Terra fora do sistema solar, né? O Gliese 581c. A descoberta desse planeta representa um salto da ciência na busca pela vida extraterrestre, visto que os cientistas acreditam que há água líquida em sua superfície, onde as temperaturas variam entre 0 a 40 graus Celsius. Tais condições são muito propícias à existência de vida. Por que a água na forma líquida e a temperatura entre 0 e 40 graus são propícias para a existência de vida tal como conhecemos? Então, pessoal, aí esse tipo de questão vai envolver dois tipos de raciocínios. Dois tipos, certo? Apenas que a gente tenha a noção, para você ter uma ideia, de que o nosso planeta, ele tem todos os seres vivos, você encontra uma relação entre os seres vivos e a água, ou seja, todos os seres vivos que nós imaginamos, eles dependem da água, mas a água em estado líquido, certo? Portanto, isso é uma situação que a gente busca em vários tipos de seres vivos. E a gente encontra essa dependência de água em estado líquido. Mas a questão ela exige um pouco mais de aprofundamento. Afinal de contas, por que as formas de vida no nosso planeta elas precisam da água no estado líquido? Muito bem, então não pode ser vapor e não pode ser sólido, tem que ser líquido. Primeiro, então a gente vai colocar o seguinte, alguns fatores que proporcionam a expectativa, que alimentam a expectativa de ter vida. Então, tais condições são muito propícias à existência de vida, porque a água na forma líquida e temperaturas de 0 a 40 graus são propícias para a existência. Então vamos resolver essa questão seguindo a lógica da pergunta, de acordo com o que aparece na pergunta, certo? Então a água na forma líquida, então vamos fazer aqui uma marcação, a água na forma líquida e temperaturas entre 0 e 40 graus. Então, pela ordem, a água na forma líquida. Então, a gente pode dizer que dentro das células, a água na forma líquida, né? Ela, vamos dizer assim, possibilita, olha lá, possibilita as reações enzimáticas, certo? Enzimáticas. Então, o que acontece? As nossas enzimas, as enzimas que são substâncias químicas, que são, por exemplo, proteínas, que têm uma forma geométrica ou uma forma espacial ideal, essas substâncias, elas precisam encaixar umas nas outras. Então, por exemplo, uma enzima, para fazer o seu efeito, ela tem um lugar nela, vamos fazer de conta que essa aqui é a enzima, e essa aqui é a substância que a enzima vai
alterar, onde ela vai agir. A enzima, ela tem uma forma espacial que vai fazer com que ela se encaixe a outra substância e vai transformar essa substância. Mas, para que a enzima se encaixe, para que ela faça esse movimento, para que ela se coloque na posição exata para se encaixar na outra substância, ela precisa do meio líquido. A água é o lugar onde os reagentes químicos se deslocam. Então, os reagentes químicos, eles vão se encaixando. Então, não existe ambiente melhor do que o ambiente líquido, né? Porque os sólidos se deslocam dentro do líquido. Então é como se tivesse, imagina só, se movimentando no espaço. Então eles vão lá, se acoplam e eles fazem as reações químicas. Então a água na forma líquida, ela possibilita as reações enzimáticas, certo? Além disso, né? E também sobre as temperaturas de 0 a 40, tá? E as temperaturas, eu poderia dizer, as temperaturas, vamos colocar assim, de 0, né? De 0 a 40 graus, na verdade, essas temperaturas, elas possibilitam, no caso, é uma temperatura muito boa, o estado líquido. O estado líquido da água. E dentro das células, vamos colocar dessa forma, vamos colocar aqui, subir, vamos colocar aqui, e dentro das células, essa temperatura, ela possibilita, garante, vamos dizer assim, para não usar toda hora a mesma palavra, garante o estado físico das enzimas. Então a temperatura é tanto bom para deixar a água em estado líquido e aí ela continuar fazendo o seu trabalho, né, de lugar ideal para as reações químicas, como também de 0 a 40 é, pelo menos aqui na Terra, uma temperatura boa, né, para manter uma grande quantidade de enzimas em seu estado original, ou seja, não causa aquela deformação. Aí você precisa raciocinar que as enzimas são proteínas e que as proteínas, quando elas não estão na sua temperatura ideal, elas podem se desmanchar ou deformar. Esse fenômeno a gente chama, né, de desnaturação. E quando elas se deformam, quando elas entortam, elas não se encaixam mais nas outras substâncias e não ocorre a reação enzimática. Então essa temperatura de 0 a 40 se parece muito com a temperatura aqui da Terra, onde os seres vivos vivem e dentro desses seres vivos as proteínas, que são as enzimas, elas se mantêm em perfeito estado de funcionamento. Então, pessoal, essa é uma justificativa para esse tipo de questão, certo? Ok. Bom, se foi útil para você, dá um joinha, compartilhe, inscreva-se. Até o próximo vídeo. Tchau!